Oi! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Se você é novo por aqui, prazer, eu sou a Cláudia Cavalcante. Meu conteúdo é mais sobre rotina, vlog, o dia a dia. Mas, como vocês viram aí no título, hoje eu resolvi gravar a minha experiência para tirar o visto americano. Bom, tudo começou com a vontade, com o sonho de conhecer a Disney. Acredito que a grande maioria tem esse sonho. E também pelo incentivo da minha mãe. Minha mãe já morou fora, ela morou na Inglaterra, Londres, morou em Mônaco, Nova York, fora as outras viagens também que ela já fez. Então, ela sempre me incentivou. E como eu também nunca realizei a minha viagem internacional, será a primeira. Como meu marido e minha mãe já possuem, o visto americano e o meu pai não, então já que eu tô tirando, eu resolvi convidar meu pai. Então, nós dois resolvemos tirar esse visto. A minha irmã, que também já possui o visto americano, na verdade as duas já possuem, Mas uma delas me ajudou a fazer todo o processo do agendamento e o preenchimento do formulário DS-160. E basicamente você preenche todas as suas informações pessoais, o que você faz da vida, para onde você quer viajar, quantos dias você vai ficar, enfim, é como se fosse um formulário de apresentação mesmo para o agente consular. Por conta da pandemia, o agendamento estava assim para mais de 2 anos aqui em São Paulo, mais ou menos 1 ano em Porto Alegre, se eu não me engano em Recife também. Eu sei que o dia que nós fizemos o agendamento, Porto Alegre ainda estava um pouquinho mais perto do que Recife. Então, realizamos todo o processo e o agendamento ficou para o dia 2 de maio de 2024, ou seja, ainda teria que acontecer. E agendei em Porto Alegre. Como ainda tinha 1 ano e pouquinho pela frente, eu resolvi seguir a minha vida. Toquei a vida e beleza. Só que do ano de 2022, na virada, para 2023, eu fui pedida em casamento, ou seja, então eu estava noiva. Aí eu pensei, eu acho que eu vou casar então antes, pelo menos o meu visto já fica ok, com o estado civil de casado, porque depois eu não sei como teria de ser, eu não sei se eu teria que tirar outro, enfim, eu falei, então já vou fazer tudo certinho, porque até então eu não tinha interesse em acrescentar o sobrenome do meu marido, até por conta da burocracia de ficar alterando documentação, tirar outro RG, passaporte, enfim. Aí eu não queria ter que passar por isso. Então eu falei, ok, vamos agendar então o casamento, porque a gente ainda tem 1 ano para se programar. Começamos a pensar no casamento, a data, como seria. Nós queríamos algo mais simples mesmo, somente no cartório. Churrasco, alguma coisa assim que fosse a nossa cara, para depois fazer a festa. Porque assim, eu tenho um sonho ainda de casar na igreja. Então, como não teria como fazer essa festa antes, então vamos casar só no cartório, fazer só uma comemoração básica e depois faríamos a nossa festa. Nesse tempo de planejar o casamento, a minha irmã conseguiu adiantar 3 vezes a nossa entrevista. Então seria 2 de maio de 2024, mas ela conseguiu agendar depois para 18 de abril de 2024. E aí um tempinho depois ela conseguiu adiantar mais uma vez, então ficou 18 de março de 2024. Aí teve um dia, na verdade uma madrugada, minha irmã conseguiu alterar mais uma vez. E aí, por fim, ficou 19 de setembro de 2023. Ou seja, nós estávamos mais ou menos em março, abril. E eu iria tirar o visto em setembro. Então, eu teria que pensar o casamento assim, ó. Então, decidimos casar no dia 12 de agosto de 2023. Fomos até o cartório. Aí, vocês acreditam que nesse tempo que eu fiquei pensando sobre a data do casamento, me deu vontade de colocar o sobrenome do meu marido? Falei, meu Deus, aí depois eu vou ter 1 mês só pra atualizar esses documentos, olha o que eu tô fazendo. Aí eu falei, mas depois eu vou me arrepender de não ter colocado. E foi uma decisão muito assim que eu tive que pensar rápido, sabe? Mas ainda assim eu respirei fundo, parei, falei, é isso mesmo, tal, mas e o documento, quando tiro, tá? Planejei tudo, Também não vou fazer umas coisas na loucura e perder a entrevista, Porque aí não tinha como. E aí tem mais, faltando 15 dias pra casar, eu decidi mudar de novo o meu nome. Só que, na verdade, era a posição do sobrenome do meu marido. Porque aí ficamos pensando, como seria o nome e sobrenome dos nossos filhos. Então, a gente planejou tal. E eu queria que o meu sobrenome ficasse igual aos nossos filhos. Então, fui no cartório com 15 dias, fiz essa alteração de novo. Enfim, aí casamos no dia 12 de agosto e aí começou a correria para tirar a documentação. Casamos no sábado, na segunda-feira já agendei para tirar o RG.
Só que o RG ficaria pronto em 10 dias úteis. Aí ainda falei, nossa, será que não tem como ser um pouco antes? Porque vai acontecer isso e sei lá, nem tiver uma taxinha pra pagar mais, enfim. Falei, não, é 10 dias, mas às vezes pode ser que seja antes. Aí ele deu um protocolo que eu conseguia verificar se estava disponível, então não sei o que, eu olhava todo dia. Até que ficou pronto, acho que se eu não me engano 8 dias. 8 dias úteis ficou pronto. Falei, beleza, agora eu vou dar entrada no meu passaporte de novo. Dei entrada no passaporte e tal, fiz o agendamento, nananã, fui e fiz. E aí, mais 7 dias úteis. Falei, meu Deus. Ok, tá tudo certo. Aí o que acontece? Como eu fiz toda essa alteração, eu fiquei preocupada com o formulário DS-160, porque aí era praticamente como se não fosse a mesma pessoa. Alterei nome, estado civil, sobrenome, número do passaporte, alterei tudo. Então eu falei, meu Deus, então tem que ficar tudo pronto logo pra eu conseguir ver se eu consigo fazer essa alteração. E aí comecei a pesquisar, olhar vídeo no YouTube, não sei o que. Enfim, então se você tá nessa situação, sim, tem como fazer essa alteração. Após a pandemia, eles disponibilizaram você fazer uma alteração do DS-160, mas apenas uma vez. E fazer a alteração também do número do passaporte. Então eu esperei tudo ficar pronto, fiz a alteração, né, do formulário, enfim, deu tudo certo. Então na segunda-feira, que foi dia 18 de setembro, nós viajamos 4 horas da tarde, fomos para Porto Alegre, que a nossa entrevista seria na terça-feira, às 10 horas da manhã, que é o dia 19. E aí vai a primeira dica. Na verdade, durante o voo eu já fui assistindo diversos vídeos sobre como era a entrevista, as perguntas e tudo mais. Isso já foi me tranquilizando. E chegando ao hotel, ficamos lendo e relendo o nosso formulário e fizemos perguntas um ao outro, como se fosse entrevista mesmo. Então, foi uma coisa mais para descontrair, para relaxar, e eu acredito que ajudou muito a gente. No dia seguinte, chegou o grande dia, né, dia da entrevista. Fomos cedo, tomamos banho, fomos nos arrumar. Uma roupinha mais social, né, coloquei uma blusinha fechada com um blazer e uma calça pantalona e um saltinho. Então tava bem assim, socialzinha mesmo. Eu só fiquei meio assim porque tava garoando. A gente tava de Uber, guarda-chuva. Eu fiquei com medo de molhar o cabelo, borrar a maquiagem, sabe? Mas eu falei, não, tá tudo bem. Inclusive, nós fomos na época, teve enchente em Porto Alegre. Foi muito triste, porque assim que estávamos pousando, deu pra ver tudo alagado, sabe? As casas assim debaixo d'água. Foi bem triste mesmo. Assim que nós pousamos, tivemos que ficar 40 minutos dentro do avião. Eu vou passando as imagens pra vocês aqui, ou os vídeos que eu tenho aqui salvo, porque tava chovendo muito e tava tendo raios que eu não sei se era... Não sei qual era o KM do raio, mas eu sei que, tipo, poderia pegar o avião, sabe? Então, os serviços foram suspensos terrestre ali, aquela equipe que pega bagagem, que nos recepciona, enfim, todo aquele... Então, não tinha, ficamos 40 minutos. E eu o tempo todo positivo. Falei, não, vai dar tudo certo, é isso mesmo, obrigada a Deus. Sempre muito positivo. Entrando no consulado, você passa por diversos processos, né? Então, tem a revista, tem aquela porta giratória, detector de metais, tem entrega de documentos, tem cadastro da biometria, enfim. Aí, por último, é a entrevista. A entrevista é como se fosse uma lotérica. São vários guichês, um ao lado do outro, e tem uma fila. Aí assim que a entrevista acaba, a fila, aí se você é o próximo da fila, você vai pro guichê. E assim por diante. Então você ainda não tinha como você escolher o guichê, nem nada. Mas você conseguia ouvir a entrevista dos outros. E o semblante das pessoas também era muito nítido, as pessoas que haviam passado e as pessoas que não. Então não tinha como você não reparar nisso. Muitos falam, não repara, pensa só em você, no seu, tal, não sei o quê. Mas não tem como não reparar, sabe? Porque às vezes você quer tentar ouvir qual pergunta fez, tal, não sei o quê, e toda aquela coisa. Mas eu tentei ver e tentei não, sabe? Fiquei meio assim na minha. Mas eu tava super confiante, tava muito tranquila. Eu nem acreditei o tanto que eu estava tranquila, de verdade. E meu pai, que é uma pessoa tranquila, ficou nervosa, então
foi ao contrário, sabe? Chegou a nossa vez e nós pegamos um agente consular sensacional, ele era muito gente boa, simpático. Então chegamos, cada um no seu lugar, eu e meu pai, bom dia, bom dia. Ele olhou pra mim e perguntou, qual o destino da viagem? Aí eu falei Disney. Ele perguntou qual que era o motivo. Eu falei turismo. Ok, aí ele virou pro meu pai e perguntou, você trabalha do quê? Meu pai falou, atualmente eu não trabalho porque eu cuido da minha mãe que fica em casa. Aí ele virou pra mim e perguntou, sua mãe possui visto? Falei, sim, minha mãe tem visto. Aí ele ficou um tempão lá no computador. E eu assim, aí começou a me dar um nervosismo, porque ele não parava de digitar. E o tempo todo assim, só que aí ele pesquisava, aí ele fazia assim, ó. Aí de novo, falei, bom, acho que então ele tá concordando com alguma coisa. Eu acho que ele tava investigando pra ver se realmente a minha mãe tinha um visto. Depois de um tempão, ele olhou pra mim e falou, o visto da sua mãe tá ativo? Falei, sim, ela renovou recentemente. Aí ele pegou os 2 passaportes, assim, sabe? E juntou, aí deu 2 batidinhas, assim, na mesa, meio que pra, né, nivelar os 2 passaportes. Fez assim, pelo vidro. Meu Deus, quando eles fazem isso que estão te devolvendo, porque foi negado, né? Agora, quando eles retêm, foi aprovado. Aí ele fez assim, parabéns, o visto de vocês foi aprovado. Aí pegou de volta. E aí nós pagamos uma taxa, né, pra receber em casa, porque é Porto Alegre, eu moro em São Paulo. E aí só me deixou muito feliz. Nossa, assim, foi um sentimento tão bom, assim, uma gratidão, porque é um investimento, né, é um dinheiro que você investe ali, é tempo esperando, é tudo uma coisa pra você chegar ali e ser aprovado. Então é um sentimento muito assim de gratidão mesmo, sabe? Eu fiquei muito feliz, muito, porque são sonhos que a gente vai conquistando, né? Então realmente eu fiquei muito feliz, eu não tinha nem como conter essa felicidade. A gente foi pro hotel rindo e nossa, assim, nós explodindo de alegria, sabe? Foi muito até emocionante, foi muito bom, muito feliz. E aí voltamos para o hotel e o nosso voo era no mesmo dia às 4 horas. Então nós fomos na segunda, fizemos a entrevista na terça de manhã e voltamos terça de tarde. Mais uma dica que eu dou pra vocês é não fiquem nervosos, sabe? Respira fundo, conta até 10, bebe uma água, pensa só em você, esteja confiante, sabe? Treine. Faça perguntas e respostas com alguma pessoa pra você, né, já se sentir ali. Acredito muito na lei da atração, eu sou muito assim, tudo que eu quero eu tenho, sabe? Então, quando eu foco numa coisa, eu vou e eu consigo, e é sempre assim. É uma eterna gratidão por isso, assim, sabe? Mais uma dica, quando ele perguntar se vocês forem 2, 3, 4 pessoas, ele normalmente vira pra você e pergunta pra você. Não atropele a resposta do seu amigo que tá ao lado, enfim, do seu familiar. Atropele e nem responda por ele, né? Perguntou pra você, você responde, perguntou pra ele, ele responde. Não pode interromper, senão ele entende meio que foi uma mentira e você tá tentando meio que corrigir, assim, sabe? E o principal de todos, sejam sinceros, sejam honestos. Não adianta mentir porque eles sabem de tudo, eles investigam tudo. Ali na telinha do computador eles sabem tudo, tem tudo. Então, tipo, você mentiu, pronto, ele já viu ali e facilmente vai ser negado. E foi isso, gente. Eu acho que eu já falei demais. Espero ter te ajudado de alguma forma. E se vocês tiverem dúvida de algo que eu não mencionei aqui ou alguma curiosidade, deixe aqui nos comentários que se eu souber eu respondo pra vocês. E não esqueçam de deixar o like nesse vídeo se você gostou. E se eu te ajudei de alguma forma, você deixando o like, o YouTube começa a entregar pra mais pessoas e eu também consigo ajudar outras pessoas. E se inscrevam aqui no meu canal também, porque além dos vlogs do dia a dia, também tem alguns conteúdos legais como esse. Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!